tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez no nosso programa Fertilidade em todas as áreas, né? E nesse programa vamos apresentar uma pessoa muito especial, né? Um amigo bem antigo meu, que assim é um profissional do caramba, assim, eu sou muito fã dele, né? E ele tem um trabalho muito legal que a gente também vai falar sobre isso um pouquinho hoje, né? E vai falar sobre o tema principal, que é o papel do pai na fertilidade, né? Então vou apresentar aqui para vocês o Luiz Antônio dos Santos, né? Que é o meu amigo. Ele é professor, educador físico, trabalha atualmente também com a terapia PNL. Com constelação. E com constelação. Constelação familiar, estrutural, tudo que envolva o pensamento sistêmico em si. Que legal. E como é que essa terapia ela pode ajudar as famílias, né, a pensar nesses casos assim, da importância mesmo do pai, né, em todo esse projeto família, né? Então, para começar eu tenho que explicar como é que ela entrou na minha vida, né? Ai, que maravilha. Eu sou educador e eu sentia uma angústia muito grande porque a gente via aquelas situações na escola, e eu não sabia como agir, eu não sabia exatamente o que falar. Eu tinha experiência de ser atleta, de envolver equipe e tudo, mas quando a gente via os meninos irem para casa, você via que eles, nas férias ou alguns, eles voltavam com uma energia diferente, sabe? Aquele trabalho que vinha sendo desenvolvido, você sentia que esse externo, ele influenciava. Então por isso eu fui procurar entender o ser humano. E aí quando eu parei na constelação familiar, e eu fui entender as dinâmicas envolvidas, as leis do amor, e aí eu fui entender como a família pode se desenvolver, e a partir daí eu consegui intervir com mais assertividade, tanto com os meus alunos e, dentro da medida do possível, com os pais. E aí a partir daí eu fiz cursos, comecei a constelar, e aí estamos aqui, né? Entendi. Você também é pai do João, né? O João tá com quantos anos agora? 4 anos, o amor da minha vida, te amo, papai. É muito fofinho realmente o filho dele. E assim, pra você foi uma experiência também bem desafiadora, né? Essa questão assim da paternidade. Como é que foi pra você? Conta aí um pouquinho. Olha, eu não sabia que eu ia gostar tanto de ser pai. Eu não sabia, assim, eu queria ser pai, tenho vontade de ser pai. A partir do momento que conversamos com a minha esposa, a gente decidiu começar a tentar e fomos tentando, e quando ela engravidou, o João veio, foi muito rápido, e depois eu descobri, pra mim tinha sido uma eternidade, mas na verdade eu descobri que foi rápido. Foi quantos meses de tentativa? 4 meses. 4 meses. Mas pra mim eu já tava... Tava ansioso. Não, já tava... Peraí, tem alguma coisa errada. Só que como era muito novo, e muito novo no sentido desse mundo de pai, de fertilidade, que você chama. Então, pra mim era uma coisa muito, muito biológica em si, tá entendendo? Então, assim, era 1 mais 1, espermatozoide entrou ali, acabou, então vamos lá, minha gente, havia. Quando a gente estuda mais profundamente, a gente vê que a fertilidade ela é um evento mesmo, né? Então, sim, tem que existir um espermatozoide perfeito, um óvulo perfeito, todo aquele momento, a parte energética também, para que aquilo tudo flua, né? Então, sim, muitas vezes a gente tem essas demoras maiores porque alguns organismos estão precisando se regular, né? Que também é o trabalho que eu faço. Às vezes até a própria questão da ansiedade do pai e da mãe, às vezes influencia nisso tudo, né? Uhum. Então, assim, quando o João nasceu, eu lembro da primeira missão que eu tive como pai, que foi o seguinte: pra mim foi uma coisa, sabe, ali eu estava o pai cuidando da cria, sabe, que foi quando ele nasceu, e aí a moça colocou ele num lugar, eu não sei o nome, minha gente, desculpa, ela colocou ele num lugar e ela disse: olha, isso daí vai ajudar a regular a temperatura dele. Aí quando isso começar a apitar, você aperta no botão e aí ele vai regular, só isso. Era só apertar no botão quando apitasse. Então você tem que ficar lá olhando pra ele. Não, mas você não tem noção, eu tava numa missão sabe? 007. Tava de continência aqui, tá entendendo? E quando apitava, eu tá entendendo? Já tava. Não dava aqui. 1 segundo, né? Já. Tô aqui, filhão, papai tá aqui, viu? Não se preocupa que a temperatura vai ficar correta, tá entendendo? Mas assim, foi assim, nesse momento que eu peguei ele no braço, que eu tive essa primeira missão,
foi aquele momento que caiu a ficha, sabe? De tudo lá atrás, todo o esforço que meus pais, meus avós e todas aquelas pessoas que vieram antes da gente, nossos ancestrais, né? Fizeram para que a gente estivesse aqui hoje vivo nesse momento saudável e podendo gerar outra vida. Então, assim, como eu me arrependi da minha adolescência. Nossa, eu cheguei em casa e pediria tanta desculpa pro meu pai, pra minha mãe. Digo, pai e mãe, foi mal, respondi tanto. Olha, fiquei tanto em castigo porque era indisciplinado, mas assim... A hiperatividade, né? Eu sou hiperativo, né? Então, serviu para aprender e serviu também para eu saber dar valor a isso tudo. Amadurecer nessa área também, né? Sim. Paulinha me lembra de mim nas antigas, né? Mas, assim, para mim tem sido essa experiência tem sido bem emocionante. E o João faz questão de deixar ela sempre inédita, né? Cada dia uma surpresa diferente. Cada dia ele inventa uma aventura nova, aprende uma coisa nova ou vai surpreendendo a gente de alguma maneira. E tem uma história muito engraçada, que eu tava com o João no estacionamento do supermercado, e a minha esposa entrou pra comprar as coisas, aí ele ficou olhando pra mim pelo retrovisor, e eu achei aquilo estranho, né? Eu fiz, o que foi, filhão? Aí ele fez, não, papai, nada não. Eu fiz, olha, sabia que você é amor de pai? Aí ele pegou, se levantou, saiu da cadeirinha, se levantou, botou a mão assim no meu rosto. Aí fez, olha papai, você é meu Uber. Não acredito. Eu digo, nossa papai, que bom, né? Que felicidade. Pelo menos, eu não sabia nem que ele sabia que era Uber, né? Mas já que ele sabe, pra alguma coisa eu tive utilidade. Cada uma, nossa, sério mesmo. Eu digo, até hoje eu não sei onde ele descobriu que era Uber, mas assim, ele falou com tanto carinho que eu aceitei. Eu digo, ok, é uma coisa boa. Uma forma dele lhe elogiar. Foi um elogio. Eu digo, ok, filhão, papai te ama também. Tá tudo porque assim, quando a gente tá precisando do Uber, né, é muito bom na nossa vida. Salvou. Ou ele vê fazendo as coisas, né? Eu tô dirigindo, aí pra ele eu sou Uber. A liberdade. Eu sou o Uber. O Uber, né? O Uber da vida dele. Pessoal, vou aproveitar aqui, né, pra mostrar a Presca, né, da Moncloa, Maceió, né, que é um aparelhinho que vem de lá, né, um acessório, que é para fazer café. Então vamos fazer café aqui para o nosso convidado, né? Vou mostrar para vocês aqui que ela é cheia dos detalhes. A gente bota aqui o pó do café embaixo, coloca água quente e aperta aqui. Ela tem meio que a ideia da prensa francesa, onde você aperta o êmbolo e o café infusionado vai subindo e fica só o pó embaixo. Você foi no fraco, viu que é café? Você foi no fraco. Foi. Agradeço, Fabiano. Fabiano, muito obrigada. Já era botar amor quando eu termine aqui. E como vocês sabem, né, a Moncloa Maceió fica lá no Shopping Park, né, no segundo piso. Lá vende os melhores blends de chá do mundo. Né? Tô até tomando aqui um que é o Anaberry, que a gente ganhou de aniversário de casamento. E tô fazendo um café Moncloa aqui também para o nosso convidado. Né? Que é um café bom, 100% arábica, que não precisa nem botar açúcar, porque ele nem amarga. Você vai sentir notas de amêndoa, de chocolate, várias coisas aí. Gostei, viu? Gostou? Gostei do verdade. Tá aprovadíssimo. Pois bem, então vamos dar continuidade, né? Então, Luiz, em relação à fertilidade, você tem assim alguma ideia para dar para casais que estão passando assim por essa fase, né? Como é que a constelação poderia ajudá-los? O que é que você pode ajudar aí esse pessoal? Olha, a constelação, eu posso dizer o seguinte, era como se fosse um jogo de xadrez vindo de cima. Então, como você está vendo todo o cenário de cima, você consegue perceber todas as dinâmicas envolvidas dentro daquele processo. E às vezes você percebe medos, inseguranças, que às vezes nem são suas, mas que você carrega das pessoas que vieram. São palavras que falaram para você, né, na infância. Sim. Não, às vezes, por exemplo, uma família que ela tem um histórico de muita luta e sofrimento para conseguir as coisas. Dificuldades financeiras, sim, coisas, né? Ou financeiras, ou às vezes emocionais, enfim, tudo é conseguido sempre à base de muito esforço. Sim. Então, como é que você pode engravidar fácil se nessa família tudo tem que ser esforço? Entendi. E aí você, inconscientemente, ao carregar isso, você termina
dificultando o processo sem uma saber. questão de escassez também, né? Sim, às vezes você não tem nem noção, mas você já não tem você não tem aquela, sabe, aquela energia boa de fazer que dá certo. Você está sempre carregando um peso. E às vezes esse peso nem é seu. E quando você alivia seu coração, quando você fala equilibra seu chakra, sua energia, aí parece que flui, tá entendendo? E a constelação pode contribuir nisso. Às vezes alguns movimentos que você tem uma infância muito difícil, e às vezes você não quer que a criança passe pelo que você passou, e aí você termina também internamente, inconscientemente, trazendo essas coisas, e isso tudo vai influenciando até na sua vontade real de querer que aquilo aconteça. Entendi. Tá Então, às entendendo? vezes fala até da boca pra fora, né? Sim, Que mas quer, internamente... mas internamente ainda não tá preparado. Exatamente. Porque o adolescente engravida? Porque ele não tá pensando em nada. Ele tá só fazendo sem responsabilidade nenhuma, sem peso nenhum. Então, e pra terminar, né, na época da adolescência, então a gente tá com os hormônios tudo nos picos, né? Óvulos funcionando bem, o espermatozoide, tá todo mundo novinho, né? Então tem também essa facilidade desse super evento que é a gestação acabar acontecendo. Não é o ideal, né? Mas nesse caso a explicação também seria essa. Tem tudo menos juízo. Outra coisa também que eu acho interessante, que eu vivo diariamente aqui no consultório, é que alguns casais, né, principalmente mulheres, elas têm essa dificuldade de não ter esse apoio do esposo, por exemplo, né? Que tipo, ela tá ali naquele sonho, né? Aquele sonho às vezes foi até conversado durante namoro, noivado e tudo mais, que é o sonho do gestado, gerar uma família, né? Sabemos que a família ela pode ser de 2 pessoas, claro, né? Sim. Mas a maioria dos casais, eles têm esse sonho de gestar, desse amor, ele se multiplicar. Só que em alguns casos, né, como eu já presenciei vários, e acompanho alguns também, que as mulheres só que estão dispostas a lidarem com essa situação. Então, também é uma questão que a constelação pode ajudar também. Sim. Esse casal. Tem uma coisa que eu falo muito, às vezes eu falo para os meus alunos, tá? Aí a gente vai trazer essa fala para a realidade do que a gente está propondo aqui. Que é o seguinte, às vezes eu conversando com eles, às vezes a pessoa quer ser pai. Mas para ser pai você só precisa gerar a criança. Ela não quer de fato educar aquela criança. Ela não quer de fato criar aquela criança. Abdicar de muitas coisas. De realmente ser a pessoa que acompanha. Uhum. Ela só quer ser pai. Para ser pai, biologicamente, só precisa tocar numa balada, né? Tem uma relação e vai ser pai. Aconteceu, e foi o dia, aconteceu. E o que acontece também, muitas vezes nesse caso, que às vezes você quer ser pai, mas você só quer, sabe? Você não quer. Você quer. Então você fica muito no tanto faz, tanto fez. Tá entendendo? Chegou lá, tivemos a relação, eu fui lá, plantei a sementinha, e aí tipo, já fiz minha obrigação. E na verdade isso a parte do homem, ela é muito mais importante do que isso, porque a gente é todo o suporte que a mulher precisar durante esse período. Então a mulher vai sentir insegurança, a mulher vai sentir medo, a mulher vai estar aperreada, ela vai estar com os hormônios todos desequilibrados. E se ela olha para o marido e ela não vê o marido no sentido de ser uma fortaleza, isso daí influencia demais até depois que houve a fecundação no desenvolvimento, né? Desenvolvimento, eu falar no popular, no segurar, né? Isso daí influencia, porque eu converso muito, óbvio, dentro também do contexto, eu converso muito com meus alunos adolescentes e meninos, eu digo, olha, vocês têm que ser solução, não é problema. Se você é problema, então você não está ajudando, você não faz nada. Então você tem que ser parte da solução. Então se existe um problema, se existe uma situação, se existe o que for, você tem que estar lá, nem que seja para ficar calado e ouvir ela falar. Deixa ela chorar, você vai estar do seu lado, você não fala nada e a culpa vai ser sua e tá tudo certo, viu? E tá tudo certo, segura a onda. Então, em relação à parte da infertilidade mesmo, né? Então, muitos casos se coloca muito peso, né? A sociedade ela coloca esse peso da infertilidade na mulher, né? E sabemos, existem vários estudos, e se a gente realmente aprofundar,
sabemos que é 50% para cada um, né? Tanto na parte genética, que é 50% óvulo, 50% espermatozoide, como também a questão das doenças, né? Das desarmonias que a gente chama. Mulheres têm endometriose, mioma, pólipo, várias coisas que podem dificultar, e os homens também vão ter dificuldades na questão espermática, motilidade, pode ter varicocele, então são dificuldades também que vão vir desse fator masculino. Então, como é importante ter essa visão, né, mais empática também dos maridos com suas esposas, porque elas fazem tudo, é sério, minha gente. As mulheres, elas vêm para a acupuntura, elas vão para as consultas. Então, é que vocês, maridos, né, que estiverem assistindo esse vídeo, acompanhem suas esposas, né? Se vocês estão no projeto realmente de engravidar, não deixem elas sozinhas, né? Não necessariamente tem que estar o tempo todo agarrado, mas tipo, acompanhem uma consulta médica, nos exames, né? Tem muito exame que é muito invasivo, dolorido. Quem está entrando para processo de fertilização in vitro é muito uso de medicamento, de hormônio, então é uma mudança hormonal que mexe muito com o emocional também, né? Então a importância desse casal estar unido, né, desde antes de começar todo esse processo é muito grande, né? Então o pessoal acha também que o nascimento de um filho também une, né, casal, assim. Normalmente separa. A pessoa tem que estar muito ali unida e determinada no que todo mundo quer, entendeu? Para poder, na hora que chegar o processo mesmo, que é uma jornada, né, árdua, cansativa, a pessoa tem que estar ali na parceria, porque não adianta a pessoa querer engravidar por querer engravidar, sem projetar, sem planejar. Claro que vai ter casos que a pessoa vai engravidar sem projeto nenhum, né? Mas isso aí já é outro âmbito de conversa. Mas, no geral, para os casos, principalmente que eu trabalho aqui, né, que são de infertilidade, ou de pessoas que já chegam aqui gestantes, por exemplo, é muito importante essa conversa, né, que essas pessoas elas estejam conectadas nisso também. Eu vou perguntar, Paulinha, assim, na minha experiência, é bem comum essa gravidez surpresa, não é? É bem comum. Ou, na verdade, o normal é você dar uma preparada, conversar sobre isso, a mulher liberar, esperar equilibrar todas aquelas questões isso. e eu tenho vários né? casos aqui de mulheres, por exemplo, que elas tinham um diagnóstico de infertilidade mesmo, ferrenha, né? Os exames todos bagunçadões, assim, e os médicos têm até depoimento de paciente dizendo que o médico falou que no caso dela era tirar leite de pedra. Sim. Ela ficou numa situação muito complicada. E com o tratamento, né? E com o tratamento, com o acompanhamento, e ela acreditando e gerando esse bebê dentro do coração dela já, ela conseguiu engravidar de forma natural. Sim. Mesmo tendo sido desenganada, né? Então esse processo também de engravidar naturalmente, quando a pessoa se conecta com o processo, vai a fundo. Vou tossir. Paulinha, eu me lembrei de uma história. Uma pessoa que eu constelei era uma mulher e ela me procurou porque as coisas não davam certo na vida dela, a vida dela não andava e ela já estava com quase 40 anos e ela não estava casada, ainda não sabe tudo aquilo que ela tinha idealizado para a vida dela. E a gente foi fazendo constelação e eu sentindo que estava faltando alguma coisa, sabe? Que estava andando, mas ainda não tinha chegado no ponto X da questão. E aí eu perguntei, eu disse, olha, tem algo faltando aqui? Ela fez, tem. O que é que tá faltando? Aí ela disse, ser mãe. Aí eu peguei e coloquei um elemento lá representando o ser mãe. Não, o ser mãe. O ser mãe, né? E aí eu perguntei, tá, e o que aconteceu que esse ser mãe agora tá tão vivo, tão latente, né? Tão latente em você? Aí foi justamente ela foi contar que ela teve uma conversa com a médica e a médica sugeriu que ela fizesse congelasse os óvulos. Sim. E que ela disse que sentiu todo o peso do tempo. Sim. Nela quando ela escutou isso, e aquilo desorganizou ela, que ela era uma profissional super eficiente, ganhava dinheiro, tem toda dinâmica. Isso travou tudo. E aí a gente foi conversando, foi vendo como os elementos reagiam,
E até, eu lembro que até falei pra ela o seguinte, disse, olha, eu sei que você tem um desejo de ser mãe, mas isso pode ou não acontecer. A gente não sabe. Exato. Infelizmente, nem a fertilização ela dá 100% de chance, né? É mais ou menos uns 40%. E quando a gente une com a medicina chinesa, ela vai para uns 63% de chance para engravidar, né? Tem essa vantagem. É bem alto, né? É bem alto. E aí eu disse a ela, imagina que você tivesse 60 anos e aí você conheceu o amor da sua vida e você, por 15 anos, você viveu com ele, foi muito feliz e aí ou você falece, alguém chega a falecer, 75, 80 anos. Essa é uma vida que vale a pena? Ela fez, eu disse, então, você pode vir a ser mãe ou não, você pode vir encontrar o amor ou não, você pode vir ou não ter um monte de coisa, mas você tem que estar aberto para a vida, você tem que viver, sabe? Isso. E que muitas vezes a realidade ela pode, do tempo nesse caso, ela pode chegar batendo a nossa porta, mas ela não vem como uma sentença de morte. Isso não é isso. Mas que sim, o tempo passa para todos. Pode ser relativamente mais fácil, entre aspas, para o homem essa questão do tempo, porque ele mesmo com idade avançada ele pode chegar a engravidar uma mulher. Isso. Só que quando o homem tem essa dificuldade, como você falou das esposas, muitas vezes ele não está emocionalmente aberto para ir buscar quais razões dificultam isso e dele se perceber como participante também daquilo e não só como o depositário da sementinha. De tipo, não, vamos avaliar, vamos procurar, tá entendendo? Vamos ver. Eu lembro que na neura de engravidar com a minha esposa, esses longos 4 meses, a gente tava conversando até de sério. Eu disse, olha, se a gente não puder engravidar, se você não puder, se eu não puder, a gente vai no médico e tal, porque estamos tentando há todo esse tempo e ainda não aconteceu. Eu digo, olha, a gente vai no médico, se não puder, a gente adota uma criança, não tem problema nenhum. A gente adota uma criança, agora uma criança que, né, que o coração da gente e o coração da criança, né, vibre, tá entendendo? Então, assim, ela, quando eu falei isso, ela relaxou. Entendeu? Que ela tirou ela não estava mais preocupada, tipo, meu Deus, e eu também abri a possibilidade de, tipo, não, se você está insegura, vamos ver, eu vou fazer os exames também. Vamos ver o que é que está acontecendo, se existe de fato alguma coisa, tá entendendo? E eu sei que isso tudo é só a ansiedade da gente, sabe? Mas é porque realmente é um momento que você se sente meio que avaliado. Por isso, às vezes, até quando os casais decidem começar a tentar, eles não contam a ninguém, né? Não dá, porque todo mundo cobra muito, né? Assim, casou, quando é que vem o filho, né? Quando tem o primeiro, quando é que vem o segundo. Essa cobrança saindo da igreja, né? Não deixa nem o casal... vai jogando o arroz e já vai dizendo, né? Cadê o neném? Vamos fabricar o neném? Bora, via. Mas, e é muito interessante você... isso daí é que é o papel do homem, nesse processo todo. Porque quando você tranquiliza a sua parceira, quando você diz que está junto, e quando você está aberto, sim, a realmente participar do processo, no que for necessário, não dentro de uma redoma, para que você, de alguma maneira, não se sinta... menos homem, né? Porque tem muito homem. Isso também, né? Eu vejo o pessoal não querendo fazer um espermograma, por exemplo. Porque se descobrir alguma coisa, você menos homem, né? Você é motivo de chacota. E tipo, é você e a sua família, você e a sua esposa. Então, a infertilidade nunca é de um fator só. Nunca é da mulher nem é do homem, é do casal. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito bem clara, né, pra todo mundo. É do casal. Então, quando vocês têm essa sintonia pra conversar, pra ser abertos e cada um fazer a sua parte, né? Porque normalmente eu ensino muito mudança de hábitos. Muda a alimentação, dorme melhor, suplementa, né? Tipo, homem tem uma facilidade maior que em 3 meses a gente tem uma renovação espermática. Da mulher não, a gente tem um período maior de tempo para poder melhorar a qualidade daquele óvulo que já está ali guardado e que já veio desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe, né? Então é muito legal isso também, porque eu não sei se a gente consegue colocar uma imagem aqui, depois tu vê, moço, consegue colocar aquela imagem que toda vez que uma mulher está gerando uma menina, aquela mulher ela já está contribuindo positivo ou negativamente na vida dos netos dela. Porque, né, vai estar lá o bebê e dentro da bebê menina já tá os ováriozinhos
com aqueles projetos de folículo, né? Sim. De óvulos e tudo mais. Então, tudo que você faz, tanto em relação à sua saúde, ele vai estar impactando também nas outras gerações. Isso é muito importante mesmo, você já considerar, né, a partir do momento que você está querendo engravidar também, o quanto você é importante nesse decorrer aí das gerações. Cara, uma das coisas que eu acho, eu sou uma pessoa que tem fé, eu acredito em Deus. Então, eu acho que uma das coisas mais bonitas, assim, mais maravilhosas que Deus fez foi a capacidade da gente gerar vida. Sim. Da gente ter outro ser humano sendo gerado naquela barriguinha. E como uma criança, você tá com a vida perfeita, mas quando você pega seu filho no braço, você percebe que ele preenche um vazio que você nem sabia que existia. Fica pensando, como é que eu existi até esse menino nascer, né? Como foi? Antes dele, até antes dela. E assim, a gente vai fazendo, vai se esforçando, vai querendo. E eu acho que isso daí, principalmente, não adianta, a Paulinha é mais profissional nisso, e assim, não adianta eu vou trazer pesquisas, não sei o que, na verdade é o dia a dia, é o estar disposto a 90%. Eu digo isso para os meus alunos, eu digo isso para os pais dos meus alunos, eu digo isso para as pessoas que eu constelo, eu digo isso para os outros professores, como eu sou hiperativo, eu sou TDAH, e tem outras crianças que têm transtorno na escola, eles ficam, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu digo, tá disposto a 90%. Os outros 10% é a parte técnica, é a parte que você vai ter algum trabalho, é tudo isso que a Paulinha tá falando aqui, mas assim, você tá disposto, com boa vontade de querer algo, de fazer algo, de ser parceiro, de estar a fim de entrar nessa jornada junto com a sua parceira, isso é 90%, porque ela vai se sentir segura. Isso. E isso daí falando em constelação, tem muito a ver com a energia masculina. A energia masculina representa a força, representa a ordem, representa a hierarquia. Então, se a tua mulher te olha e vê em você uma fortaleza, ela se sente segura para enfrentar os desafios da vida. Não quer dizer que você tem que ser o Robocop a vida inteira, homem não chora, não estou falando disso. Mas eu estou falando que ela olha pro lado e diz, pô, não, aquele é meu marido, aquele é meu homem, aquele cara ali tá dando sangue junto comigo, na missão, indo. Então, ela se sente segura, ela se sente abraçada, ela se sente acolhida, ela não vai ter necessidade de carregar nenhuma energia masculina para ela. Então, importante. E ela se entrega totalmente ao feminino dela. Então, isso daí facilita, Vou te dizer, suaviza o processo, vamos dizer assim. Mas é porque a abordagem da constelação, ela não é científica. Não vou vou colocar a massinha aqui e vai dar sempre o mesmo resultado em qualquer lugar do mundo. A abordagem da constelação, ela é fenomenológica. Então a gente vai lidar com um fenômeno, a maneira que ele se apresenta pra gente. E às vezes o mesmo sintoma, a mesma queixa, pode ter 50 formas diferentes de se manifestar na vida de uma pessoa. E aí, diante disso, é que a gente vai propondo os reequilíbrios, as frases de solução, vai mostrando o cenário daquilo que está diante dela, tá? Eu sei que, às vezes, vai falar de papel de homem e mulher estabelecido, às vezes vai parecer muito retrógrado, às vezes vai parecer que é machismo, alguma coisa do tipo, mas de fato não é. A gente não está falando que o homem tem que ser o homem da caverna, provedor e não sei o que lá. Não é isso. Sua mulher pode ganhar mais do que você pode ficar em casa com seus filhos, mas é do papel dela sentir em você a fortaleza que representa a segurança que ela precisa. É isso que a energia masculina precisa. Porque é quando ela sabe que quando o ladrão vai invadir tua casa, o ladrão não sabe se você é dono de casa ou se você é presidente do Brasil. Ele não sabe. Mas a sua mulher sabe que você vai ter que proteger ela e os filhos. E você tem que fazer. E não quer dizer que você tem que entrar em combate corporal com o cara. Você pode ligar para a polícia, fecha a casa, arruma uma maneira de seus filhos sair, mas a questão é que você vai estar lá disposto e entregue 100% à sua esposa, à sua família, às suas crias.
Tá entendendo? É isso que a gente tá falando. E não uma visão pequena e tacanha de algo bem maior e até bem mais sublime do que as pessoas deixam transparecer. Entendi. Adorei essa parte também. E assim, tem muitas pessoas, né, que veem a questão do gerar como algo, também eu vejo como um egoísmo. Às vezes é só pra satisfazer o ego, então é pra dar satisfação a alguém, entendeu? A gente tem que lembrar que esse projeto é algo assim, é o projeto mais importante da vida de um casal. Você tá gerando um ser humano, é uma pessoa que vai ser dependente sua, né? Para o resto da vida, né? Não necessariamente dependente assim, fisicamente ou financeiramente, mas dependente que tipo vai ser aquela ligação. Não existe ex-filho, Não. né? Então é um projeto assim que você vai parir, né? Você pare e o seu marido vai estar ali do lado, né? Dando todo aquele apoio, fazendo tudo isso que o Luiz falou, né? Dando a vida pela aquela criança, aquele adolescente, né? E até quando vira adulto mesmo, né? Que tipo, o vínculo nunca acaba. Mas é muito lindo tudo isso e é tão importante, né, a gente ter essa consciência, né, de todo esse processo. E achei muito legal também o quanto a constelação pode auxiliar nisso, né? Sim. Do quanto até, às vezes, o homem aprender a se colocar na condição de homem e, às vezes, até da mulher, porque as pessoas têm... Pessoas são mais ativas, tem pessoas que são mais passivas, e, às vezes, até da mulher entender que nesse momento, ela precisa um pouco abrir mão disso para permitir que ele possa passar por isso, pela energia, pela situação de dizer, não, agora eu sou homem, agora eu estou comandando nesse momento aqui, e não é uma questão é questão de necessidade do parceiro ou da parceira, tá entendendo? E respeitar o momento do outro também, sim, né? Sim, e às vezes, numa situação, por exemplo, se a mulher está muito conectada na energia masculina e o homem está muito conectado na energia feminina, como é que ele vai gerar a vida? Ele inconscientemente, ele está preparado para doar, ele está preparado para acolher. Então ele precisa entender que nesse momento ele vai doar. Então nesse momento ele precisa estar imbuído dessa energia forte, dessa energia que precisa de masculinidade, de testosterona mesmo. Sim. Ele precisa estar imbuído disso para poder chegar lá e até ter uma relação mais saudável, ter uma relação onde ele se sinta mais tranquilo, tá entendendo? Porque é muito fácil, falando de sexualidade aqui, é muito fácil para a mulher demonstrar que ela não está satisfeita. Ela pode até enganar, tal, mas se o homem não está insatisfeito, é visível, aquilo não acontece, tá entendendo? Aquilo não acontece. E isso daí também pode gerar um peso, pode gerar insegurança, e às vezes coisas que não tem, trazendo coisas para esse momento que ela não devia estar, que aquilo não devia participar. Entendi. Tá entendendo? Então tem que ter um equilíbrio e até uma liberdade para que toda a fluidez, para que tudo aconteça. Eu estava conversando com meus alunos até, falando questões biológicas. Se você está com a sua diabetes muito alta, não adianta, não vai ligar os vasos cavernosos. Você pode estar com a maior vontade do mundo, você pode estar com a maior tesão no mundo, não vai acontecer. Se você está com a pressão descontrolada, os remédios de pressão vão afetar o desempenho. Se você está com muita ansiedade, com depressão, se você está tomando medicamento, isso tudo faz parte. Isso tudo são coisas, realidade do dia a dia e que fazem parte do universo do homem. E aí o homem, dentro do pensamento dele, às vezes infantil, ele vai pensar, poxa, meu Deus, agora eu não sou mais homem. Não, calma, você é. Mas isso é uma questão fisiológica. Tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar da mesma forma. E até para que a qualidade do esperma, ele esteja uma qualidade também boa. Sim. Porque vai depender também da sua alimentação, vai depender do que você faz. Então, assim, é uma jornada em conjunto e isso daí não quer dizer só que as dificuldades são da mulher. As dificuldades são da família. E a família são aqueles dois juntos, unidos para gerar esse novo ser. E isso daí, lembrando que mesmo com tudo a favor,
pode vir a acontecer ou não, e que mesmo com tudo contra, pode vir a acontecer ou não. A gente não tem absoluto nenhum controle sobre isso. Exato. E cada um vai ter a sua jornada, né, os seus processos. E nós, como terapeutas, estamos aqui, né, para poder contribuir, cada um na sua área, com essas pessoas, né, que buscam os nossos serviços, né, os nossos trabalhos. Luiz, eu quero falar um pouquinho do seu projeto, né? Tirando um pouquinho o link, assim, da parte da paternidade, mas vamos falar um pouquinho do projeto do Luiz, né? O Brincando Terapia. Sim. Esse é o Brincando Terapia, meu projeto. Vocês podem pesquisar lá no Instagram, Brincando Terapia com K, porque eu sou professor de Educação Física de formação, tenho especialização em neuropsicopedagogia e psicomotricidade. Então, eu utilizo de brincadeira para fazer com que a criança se desenvolva, seja ela com algum transtorno físico, algum transtorno mental. Eu tive um aluno autista, já adulto, que ele não subia escada, porque um dia ele era criança, foi subir escada, e menino, pelo amor de Deus. Aí na cabeça dele, a Paulinha já lidou com o autista, ela sabe, ele cria uma regra, não pode subir escada. E ele segue essa regra o resto da vida. E o que é que eu fiz com ele? Eu comecei primeiro brincando com ele de bola, estabelecendo uma conexão, um rapó, depois comecei a brincar com ele de vivo ou morto, depois comecei a colocar obstáculos para ele desviar, depois um stepzinho para ele pisar e passar por cima, cones para ele ir levantando a perna e passando. E um dia a mãe dele mandou um áudio chorando, que ele disse que ele simplesmente subiu a escada. Tinha alguma coisa que ele queria lá em cima, ele subiu. Destravou a mente dele, né? Foi. Mas isso daí não é uma semana, não é um mês, é um processo que leva meses. E talvez até anos, porque eu não fico martelando ao mesmo tempo naquilo. Eu vou, passeio, depois volto. Até porque tem outras comorbidades para serem trabalhadas, sim, né? E tudo brincando. Maravilha. Tudo brincando. Eu até às vezes recebo reclamação na escola que eu faço muito barulho. Aí, para me defender, eu digo que a minha aula tem excesso de felicidade. Então a gente aprende, tem disciplina, tem hora de fazer as coisas, mas é tudo brincando. É tudo com alegria, é tudo com amor, é tudo sempre querendo que aquele aluno que está ali se desenvolva. Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui o perfil, né, do Instagram do Luiz, para vocês seguirem também o projeto dele, né? Quero agradecer a Moncloa Maceió pelo chá, pelo café, né, e pelos acessórios aqui que a gente mostrou, a fresca, as canecas, é tudo Moncloa aqui, né? E agradecer também a vocês por estarem conosco mais esse episódio, né, do nosso programa Fertilidade em Todas as Áreas. Agradecer ao Luiz, né? Luiz, muito obrigado por estar aqui, por trazer a sua contribuição aqui pro pessoal. E aguardamos vocês nos próximos vídeos. Gratidão. Tchau, tchau.